Meus irmãos e amados amigos de fé, do Palavra de Fé, estive algum tempo sem dar as caras aqui nessa gravação feita quase todo mês, e hoje resolvi, na manhã deste dia ainda, falar sobre um assunto muito importante. Vou falar bem resumidamente para que não venha cansar os seus ouvidos. A palavra de hoje é sobre Pentecoste, você pentecostal. Você é de uma igreja pentecostal, então você aprova biblicamente essa questão. Mas a minha preocupação, antes de deixar também uma palavra da Bíblia, é quanto ao que a pessoa diz ser, mas não pratica. Vamos olhar aqui primeiramente o texto da palavra de Deus, lá em Atos 2, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Se nós falarmos só no dom de línguas, é lógico que muitas pessoas, inclusive nossos irmãos da igreja presbiteriana, da igreja tradicional, que são nossos irmãos de fé, e vão morar no céu com Jesus, assim como nós acreditamos. Só que eles entendem que as línguas estranhas são idiomas, né? Até concordo com eles. Mas eu quero estar colocando aqui a parte espiritual da coisa, que é o falar em línguas. E que nós entendemos que, conforme a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que esse dom não é para edificar a igreja, mas para edificar a si mesmo. Então é quando você fala com Deus em espírito. Mas o que eu quero falar justamente sobre os outros dons, como o dom de profecia, né? E que, conforme a palavra de Deus nos diz, que é para o uso desse dom na igreja. Com relação ao dom de profecia, eu que digo que sou pentecostal, muitas vezes eu já fiquei, dentro da minha própria igreja mesmo, eu fiquei assim, de pés e mãos amarradas. Como eu usar, ou Deus me usar, esse dom na igreja, para edificação da igreja. Porque mesmo dentro das igrejas pentecostais, nós não encontramos espaço para o uso desse dom. Considerando que há outros dons espirituais e que eles, segundo a palavra de Deus, são ferramentas que Deus nos dá, ou que o Espírito Santo nos dá para o serviço na obra. Então, hoje, qual é a preocupação sua nos dias de hoje?
Os pentecostais estão usando essas ferramentas? Se não estão usando essas ferramentas, repito, que são os dons, então o que está havendo? Está havendo uma negligência. Segunda coisa, que eu faço a você e a mim mesmo. Nós somos ou não somos pentecostais? Ou nós estamos trazendo uma série de confusões aí para nós mesmos? A terceira coisa, com o uso dos dons espirituais, isso fortalece ou não a Igreja de Jesus? E em último lugar, eu pergunto, que proveito você tem tido com o não uso dos dons espirituais? Eu quero que você reflita muito bem acerca disso. Se você puder nos responder, pode responder pelo nosso e-mail, que vai estar aí no YouTube. Então, responda para nós. Mas eu gostaria que você buscasse mais a valorizar o Espírito Santo na sua vida e o uso dos dons espirituais. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.